Então, queridos, vamos mais uma vez baixar nossas cabeças e vamos entregar esse momento ao Senhor em oração. Pai amado, nós queremos chegar em tua presença e te pedir que abençoe agora o teu servo Kelvin, para que ele possa falar da tua palavra, Senhor, falar daquilo que tu tens falado com ele, ao coração dele, e que ele exponha para nós, Pai, que a gente possa de fato ser transformado, Pai, que a tua palavra venha aos nossos corações e encontre morada, Pai, que o teu Espírito fale conosco por meio do teu servo, Pai. Que tu abençoe também as crianças, também as professoras, que elas possam entender o teu evangelho, da tua palavra, Senhor, na linguagem delas, e que tu também, Senhor, possas fazer uma boa obra no coração delas, Pai. Que tu abençoe este nosso momento de culto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Privilégio estar mais uma vez aqui ministrando a palavra de Deus aos amados irmãos. E hoje à noite estarei abordando um assunto bem interessante, até que o nosso irmão Natan tinha iniciado esse assunto, que envolve a oração. Hoje vamos entrar numa das maiores lições sobre a oração em toda a Escritura. Hoje vamos ver o poder da oração em tempos de crise. Todos enfrentamos enfrentamos momentos em que recursos acabam, as respostas não parecem e o futuro parece incerto. A crise chega sem aviso. Crises familiares, financeiras, espirituais, emocionais, ministeriais. Existem momentos da vida em que aquilo que parece aprendemos sobre Deus deixa de ser teoria e torna-se sobrevivência espiritual. É nesse momento descobrimos uma verdade. Nem sempre sabemos o que fazer. E talvez a pergunta mais importante seja: como eu saio dessa crise? Mas sim, para onde meus olhos vão quando a crise chega? Hoje vamos olhar para um texto, mas extraordinário, sobre a oração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, encontramos um rei que enfrentou uma situação impossível. Seu nome é Jeosafá. E com essa, eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Estarei lendo do verso 1 ao 12. Eu estarei usando a versão ARA. Segunda Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 12. Todos acharam? A partir do verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Jeosafá. E então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão as Amon tomar e em Gede. Então Jeosafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se entregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio entre gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir? Porventura, ó nosso Deus,
não lançastes fora os moradores dessa terra e diante do teu povo de Israel e não a destes para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitarão nela e nela edificarão um santuário, o teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permites que Israel invadir, quando venham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, Senhor, nosso Deus, acaso não executaste tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Oramos mais uma vez. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por me dar mais essa oportunidade de estar aqui à frente aos irmãos, ministrando a sua palavra. Que o Senhor possa estar ajudando na minha dicção, na minha fala, que os amados irmãos estejam compreendendo a mensagem que irei trazer, estejam preparando os seus corações para receber a exortação da sua palavra e que possamos sair daqui transformados pelo poder da sua palavra, Pai. Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Bom, irmãos, aqui podemos encontrar no texto que é sobre o final da vida do rei Josafá. Podemos ver um pouco sobre Josafá, então. Josafá foi um dos reis mais piedosos do reino de Judá. O cronista apresenta como alguém que buscou reformas espirituais, restaurou princípios da lei e pronunciou a conduzir o povo ao Senhor. Mas fidelidade não elimina batalhas. E por isso, e isso é preciso ser dito, porque existe uma ideia equivocada de que quem serve a Deus vive sem crise, vive numa redoma de vidro. Negativo, não. A Bíblia nunca prometeu ausência de guerras. Ela prometeu presença divina em meio às guerras. O capítulo 20 começa sem aviso. Uma ameaça nacional surge e tudo muda. Opa! Existe um momento em que só resta uma pergunta: para onde estão meus olhos? E exatamente esse cenário que encontramos aqui, um rei, uma ameaça, uma nação inteira sem saída, mas uma oração que muda tudo. Acompanhe comigo novamente ao verso 12, ao final do verso 12. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa não é uma frase de derrota, é uma declaração de fé. Para entendermos este contexto, precisamos entrar lá um pouco no cenário. Vamos entender um pouco, então. No cenário que se encontra esse contexto, o reino já estava dividido. Israel ao norte, Judá ao sul. Josafá governava Judá. De repente, uma colisão militar é formada. Moabitas, Amonitas e povos aliados. Na prática, era uma invasão em massa. Judá estava
em inferioridade. Humanamente falando, não havia estratégia suficiente, não havia força suficiente, não havia recursos suficientes. A crise era real. E perceba algo importante. O texto não diz que Josafá começou a planejar o que iria fazer. O texto diz: Josafá teve medo. A Bíblia não esconde a humanidade dos seus servos. O homem de Deus sente medo. A diferença não está em sentir medo. Está em decidir quem governará depois que o medo chega. Com isso, chegamos ao primeiro ponto desta noite, que é: a crise levou Josafá à presença de Deus. Acompanhe comigo novamente aos versos 1 a 4. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azamon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e pregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio grande gente para buscar ao Senhor. Então, podemos ver aqui no contexto que Josafá teve medo. Observe a sequência. Ele teve medo, mas não ficou parado. O medo virou em movimento. Não para fugir longe da batalha ou da situação que ele estava se encontrando, mas o medo levou ele para os braços de Deus. Muitos entram em crise e se afastam para orar, param de orar, param de congregar, param de confiar. Josafá fez exatamente o contrário. Ele transforma o medo em busca. Ele transforma isso em busca para Deus. Isso revela um princípio espiritual. A crise sempre revela onde está a nossa confiança. Enquanto tudo vai bem, é fácil dizer confio em Deus. Mas quando os exércitos chegam, quando o diagnóstico chega, e quando os recursos acabam, ali apresenta onde realmente está o nosso coração. Josafá não buscou primeiro alianças políticas, novas armas, estratégias humanas. Ele buscou ao Senhor. E isso não significa desprezar a responsabilidade. Significa estabelecer prioridades. Porque antes de estratégia veio a presença. E o texto diz que ele proclamou jejum. E isso é importante, jejum coletivo. Toda a nação reunida, eles entenderam. Há batalhas que exigem mais do que capacidade, exigem dependência. Teologicamente, isso nos ensina algo profundo. A oração nunca foi o último recurso. Na Escritura, ela sempre foi o primeiro movimento. Muitas vezes, fazemos o oposto. Tentamos tudo, quando tudo falha, aí vamos orar. Mas Josafá nos ensina: ore antes, busque antes, dependa antes. O reino não chamou o povo, e o rei não chamou o povo para contemplar o problema. Chamou o povo para contemplar a Deus. Porque o que domina nossos olhos, domina nossas emoções. Quando olhamos apenas para a crise, cresce o medo. Quando olhamos para Deus, cresce a nossa fé. Talvez alguém tenha chegado aqui cercado por batalhas. Você não consegue controlar o que chegou.
mas pode decidir para onde olhar. A primeira vitória de Josafá não aconteceu no campo de batalha, aconteceu no altar, porque guerras espirituais começam sendo vencidas na presença. Guarde essa frase. A crise não destruiu Josafá, porque primeiro o levou para diante de Deus. Depois de buscar ao Senhor, Josafá fez algo ainda mais profundo. Ele começa a orar, mas não é qualquer oração. Ele não ora baseado em sentimentos. Ele ora baseado em que Deus é. E é aqui que conhecemos o segundo grande movimento deste texto. O nosso segundo ponto, que ele relembrou as promessas divinas. Acompanhe comigo ali os versos. Alguém possa ler para mim do versos 5 a 9? Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, agrada-nos expulsar os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel. Não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Eles têm morado nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo. Clamaremos a ti na nossa angústia, nos ouvirás e livrarás. Depois de Josafá reunir todo o povo, Josafá se coloca diante da congregação e começa a orar. Mas observe cuidadosamente, ele não começa falando da guerra, ele não começa falando de Deus, ele começa falando de Deus. Ah, Senhor Deus, de nossos pais. Isso é extraordinário, porque nossa tendência é começar descrevendo o problema. Olha aqui o que está nos acontecendo. Olha o que isso me fez. Mas Josafá começa falando quem é Deus. Ele declara: porventura não és tu Deus nos céus? Antes de mencionar o tamanho do inimigo, ele exalta a soberania do Senhor. E existe uma ordem espiritual aqui. Quem vê Deus pequeno, vê a crise gigante. Mas quem contempla Deus corretamente, enxerga o problema na perspectiva certa. Observe como a oração dele está sendo construída. Primeiro ele contempla Deus, dizendo quem é Deus. Deus governa. Segundo, ele diz: Deus tem poder. Terceiro, ele diz: Deus foi fiel no passado. E quarto, Deus fez promessas. Josafá menciona Abraão, lembra da aliança, lembra do templo, lembra de que Deus prometeu ouvir quando seu povo clamasse. E isso nos ensina algo extraordinário, algo muito importante. A verdadeira oração bíblica não nasce de emoção, nasce de revelação. Josafá não está tentando convencer a Deus, ele está se posicionando dentro daquilo que Deus já declarou. Teologicamente, isso revela um princípio da aliança. No Antigo Testamento, a oração não era instrumento para manipular a Deus. Era relacionamento baseado em promessa. E no Novo Testamento, isso continua. Pois Jesus ensinou: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerão em vós. A oração eficaz continua ligada à palavra. Por isso, o cristão que ora sem
Escritura facilmente será governado pelas circunstâncias. Mas quem conhece a palavra e ora com fundamento, tem suas diferenças. Por quê? Porque Josafá não entrou em desespero, como vemos no contexto. Ele teve medo, mas não se desesperou. Porque memórias espirituais produzem estabilidade. Quem esquece que Deus fez, vive em ansiedade. Quem relembra o que Deus fez, fortalece a fé. E foi o que Josafá fez. Talvez hoje você precise menos de novas respostas e mais de lembrar das antigas promessas. Deus continua sendo quem era. O mesmo Deus que foi aqui no contexto que vemos aqui essa noite, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de promessa. Seu caráter não mudou, sua fidelidade não mudou, sua soberania não mudou. Guardem essa frase. Promessas divinas são âncoras para tempos de tempestade. Depois de lembrar de quem Deus é, Josafá fez uma oração que muda tudo. E esse é o nosso terceiro ponto. Ele confessou a sua dependência. Podemos ver ali os versos 10 a 12. Verso 10 a 12 ali do 2 Crônicas. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que não dão ao pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, Senhor, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Agora chegamos ao centro do texto. Josafá termina sua oração com uma das declarações mais profundas da Bíblia. Porque em nós não há força, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isto é uma teologia prática. Porque se o ser humano naturalmente busca autossuficiência, gostamos de parecer fortes, gostamos de estar no controle, gostamos de ter respostas, mas a oração verdadeira começa quando termina na nossa independência. Observe, ele reconhece, não temos força, reconhece, não temos estratégia, reconhece que não temos solução, mas termina dizendo, temos direção, nossos olhos estão em ti. A oração não remove imediatamente o problema, mas posiciona o coração. Essa frase de Josafá ecoa por toda a Escritura, pois podemos ver lá com Moisés diante do mar, Davi diante de Golias, Daniel diante dos leões na cova, Paulo diante do seu espinho. Todos chegam ao lugar da dependência. Existe uma diferença entre derrota e dependência. Derrota diz, acabou. Dependência diz, agora Deus vai agir. No Novo Testamento, vemos isso ainda mais claramente. Paulo escreve, quando sou fraco e então sou forte. Não porque a fraqueza tenha poder, mas porque a graça de Deus se manifesta onde o homem
para de confiar em si. Será que Deus está tentando tirar o problema? Ou tirar nossa ilusão do controle? Porque, às vezes, o maior obra não é mudar a circunstância, é transformar a nossa confiança. Existem pessoas que chegam cansadas, tentando sustentar tudo, família, ministério, empresa, relacionamento. Talvez Deus esteja convidando você a dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Guarde essa frase. Dependência não é um sinal de fracasso, é ambiente para intervenção divina. E chegando ao quarto ponto do contexto, podemos dizer que ele esperou pela resposta e viu a vitória. Acompanhe comigo o restante a partir do verso 13 até o verso 30. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jezael, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não que ao que vos diz ao Senhor, não temas, nem vos assusteis, por causa deste grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobam pela ladeira de Seir, encontrá-lo-eis no fim do vale, dentre do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante ao Senhor e os adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreetas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, soberania, sobremaneira, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede no Senhor, nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhei-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam-se ao Senhor, a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo ele começado a cantar e dar louvores, pôs ao Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os
do monte de Senir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acabaram entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tornaram para si mais do que podiam levantar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia, se juntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, até o dia de hoje. E então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém para alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaudes, harpas e trombetas para a causa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Agora acontece algo poderoso. Todo o povo permanece diante do Senhor, homens, mulheres, crianças, todos esperando, e isso é importante. Depois da oração, veio o silêncio, porque fé não é apenas falar, também é esperar. E então o Espírito do Senhor vem sobre Jezael, e Deus responde: não temais, nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa, mas de Deus. Que palavras extraordinárias! Observe, Deus não negou o tamanho da guerra, mas redefiniu quem lutaria. Isso muda tudo. Deus manda o povo marchar, mas diz: vocês não precisarão lutar. Isso parece contraditório, mas revela um princípio: participação sem autossuficiência. Eles obedecem, marcham, mas confiando. E então algo impressionante acontece. Em vez de Josafá botar guerreiros à frente, ele bota cantores na linha de frente do seu exército, para louvar ao Senhor, contemplar a Deus. Que extraordinário! E Deus dá um grande livramento diante de tudo isso que Josafá teve. E isso não era estratégia militar, era declaração espiritual. Eles adoraram antes da vitória. Enquanto adoravam, Deus pelejava. A batalha terminou sem espada. Porque quando Deus assume sua guerra, ele não precisa dos recursos humanos. Muitos querem celebrar depois do milagre. Josafá adorou antes. Adorou antecipado. E é evidência de confiança. Guardem essa. Eu deixo essa frase para os amados irmãos. Quem aprende a esperar em oração, aprende a testemunhar milagres. Podemos ver algumas conexões neste texto com o Novo Testamento. Olha, o que vemos aqui aponta para algo maior. No Antigo Testamento, no texto que nós lemos,
o rei intercede pelo povo. No Novo Testamento, Cristo intercede por sua igreja. Josafá aponta para Jesus. Assim como Judá não podia salvar a si mesmo, nós também não podemos nos salvar. Assim como Deus entrou na batalha, Cristo entrou na nossa batalha. Na cruz, Jesus enfrentou o maior inimigo, o pecado, a morte. O pecado e a morte, e o venceu. Por isso, hoje, oramos, não tentando conquistar acesso, oramos porque já temos o acesso. O véu foi rasgado, temos livre entrada. A oração do cristão não nasce do medo, nasce da graça. Eu concluo dizendo que o texto começou com um exército chegando, mas termina com um povo adorando. Começou com medo e termina com descanso. Começou com uma ameaça, terminou com testemunho. E perceba algo importante: o maior milagre deste capítulo não foi Deus derrotar os inimigos. O maior milagre foi transformar o coração de um povo diante de uma crise. Porque Deus não apenas muda a circunstância, Deus forma pessoas. Josafá entrou nessa crise pensando em sobrevivência, mas saiu conhecendo mais profundamente quem realmente é Deus. O vale da guerra se tornou um vale da bênção. Não porque o povo era forte, não porque o exército era superior, mas porque um rei decidiu buscar a Deus antes de agir. E aqui está o ponto central desse texto. A vitória começou muito antes do campo de batalha. Ela começou quando alguém decidiu se colocar diante de Deus. O que aprendemos? A crise levou a Josafá à presença de Deus. Ele relembrou as promessas, confessou a sua dependência, esperou pela resposta e viu Deus pelejar. Mas existe uma verdade ainda mais profunda. Deus nem sempre remove imediatamente nossas batalhas. Porque o objetivo final de Deus não é apenas nos tirar da crise, é nos conduzir para mais perto dele. E isso aponta para algo maior. Assim como Judá não podia salvar a si mesma, nós também não podemos. Assim como Deus entrou na batalha por seu povo, Cristo entrou na nossa batalha. Na cruz, Jesus enfrentou aquilo que nós jamais venceríamos sozinhos. O pecado, a condenação, a morte. Por isso, hoje, nossa oração não é de desespero, é confiança. Não oramos tentando convencer a Deus a estar conosco. Oramos porque em Cristo Ele já veio em nosso encontro. Então, talvez alguém esteja dizendo: eu não sei o que fazer. E talvez essa seja exatamente a oração que Deus esteja esperando ouvir. Talvez exista uma guerra dentro da casa, uma batalha silenciosa, uma oração antiga que não é ouvida, uma porta fechada. Hoje o Senhor não está pedindo que você tenha todas as respostas. Ele está perguntando: para onde estão os teus olhos? Se os seus olhos estão no problema, você viverá dominado pelo medo. Porque enquanto ainda acreditamos que conseguimos sozinhos, continuamos lutando nossas próprias guerras. E talvez hoje Deus não esteja esperando que você saia daqui com todas as respostas.
Talvez Ele esteja chamando você para algo mais profundo, não entendendo tudo, mas confiar naquele que governa todas as coisas. Porque quando os olhos deixam de estar na crise e voltam para Deus, o coração encontra descanso antes mesmo da resposta chegar. E é nesse lugar de confiança que nasce a oração verdadeira. Eu deixo com os amados irmãos e repita em seu coração: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Porque o maior recurso do cristão continua sendo a oração. Amém? Oramos. Bom Pai, obrigado por essa preciosa mensagem que o Senhor me trouxe aqui. O Senhor nos ensinou a como realmente devemos orar, de reconhecer que somos totalmente dependentes de Ti, que precisamos totalmente da Sua proteção, da Sua segurança, Pai. Que o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti, ajude-nos a olhar mais para a cruz e a depender totalmente da Sua proteção, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando a enfrentar todas as circunstâncias da nossa vida, os problemas, que o Senhor nos ajude a enfrentar essas batalhas espirituais que nós enfrentamos, que o Senhor esteja intercedendo por nós. Tudo isso lhe peço, lhe agradeço. Amém.